Pai amado, neste momento nós nos colocamos diante da Tua presença com um coração sincero. Talvez esta pessoa tenha iniciado esta oração carregando preocupações que ninguém conhece. Talvez tenha sorrido durante o dia para esconder o peso que traz dentro da alma. Mas agora, em silêncio, tudo o que ela deseja é descansar na certeza de que o Senhor continua cuidando da sua casa. Antes mesmo que qualquer palavra seja pronunciada, o Senhor já conhece cada lágrima escondida, cada pensamento inquieto, cada noite mal dormida e cada oração feita em voz baixa quando ninguém mais podia ouvir. Tu conheces o nome de cada filho, de cada pai, de cada mãe, de cada avô, de cada avó e de cada pessoa que faz parte desta família. Conheces também aqueles que hoje estão distantes, seja pela distância física, pelos conflitos, pelas escolhas difíceis ou pelas circunstâncias da vida. Por isso, Pai, nós entramos na Tua presença não movidos pelo medo, mas pela confiança. Sabemos que há um lugar seguro para quem decide colocar a própria casa em Tuas mãos. Há um abrigo que nenhuma tempestade consegue destruir. Há uma paz que nenhuma notícia ruim consegue roubar. Há uma esperança que permanece firme, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Enquanto esta oração continua, que esta pessoa respire profundamente por alguns instantes. Que ela permita que o coração desacelere, que o peso dos ombros comece pouco a pouco a diminuir. Que a mente encontre descanso ao lembrar que o Senhor nunca perde o controle da história daqueles que confiam em Ti. Talvez exista preocupação com os filhos. Talvez um deles esteja enfrentando caminhos difíceis. Talvez haja medo pelas amizades que fizeram, pelas decisões que estão tomando ou pelo futuro que parece tão incerto. Talvez exista um pai ou uma mãe que todas as noites olha para o quarto do filho e faz uma oração silenciosa, pedindo apenas: Senhor, guarda quem eu tanto amo. Pai, recebe agora essa oração escondida dentro deste coração. Talvez exista preocupação com o casamento. Conversas que já não acontecem como antes. Silêncios que machucam mais do que palavras. Feridas que foram sendo acumuladas ao longo dos anos. O Senhor conhece cada detalhe e sabe exatamente onde a paz precisa voltar a florescer. Talvez exista preocupação com a segurança da casa, com as contas, com o trabalho, com a saúde de alguém da família ou com situações que ainda nem aconteceram, mas que insistem em ocupar a mente durante a noite. Quantas vezes o medo tenta fazer parecer que o amanhã será pesado demais? Quantas vezes a ansiedade tenta convencer o coração de que está sozinho? Mas hoje nós escolhemos lembrar quem o Senhor é. O Deus que abriu o mar continua abrindo caminhos. O Deus que sustentou Elias no deserto continua sustentando famílias cansadas. O Deus que cuidou de José em terras distantes continua acompanhando aqueles filhos que hoje estão longe dos olhos, mas nunca estiveram longe do alcance das Tuas mãos. Por isso, Pai, nós começamos esta caminhada espiritual, entregando o nosso lar diante de Ti. Consagramos cada cômodo desta casa. Consagramos a porta de entrada para que entre apenas aquilo que promove paz, esperança e vida. Consagramos cada quarto para que sejam lugares de descanso verdadeiro. Consagramos a mesa onde a família se reúne para que nunca falte alimento, diálogo, respeito e amor. Consagramos as janelas para que a luz da Tua presença ilumine todos os ambientes. Consagramos cada pessoa que vive neste lar e também aqueles familiares que hoje estão longe, mas permanecem guardados no coração. Senhor, coloca Teu cuidado sobre esta família. Quando eles saírem para trabalhar, vai à frente. Quando os filhos forem estudar, acompanha cada passo. Quando alguém pegar a estrada, estende Tua mão protetora. Quando a noite chegar, cobre esta casa com a Tua paz.
que o medo não governe este lar, que a ansiedade não encontre espaço para permanecer, que a esperança volte a ocupar cada ambiente. Enquanto seguimos nesta oração, que cada pessoa possa imaginar, pela fé, o Senhor estendendo um grande manto de proteção sobre esta casa, como uma cobertura segura que alcança o telhado, as paredes, cada porta e cada coração que habita neste lugar. Não como uma imagem de fantasia, mas como um lembrete espiritual de que o teu cuidado alcança até mesmo aquilo que nossos olhos não conseguem ver. E se esta oração já está tocando o seu coração, escreva nos comentários: eu entrego minha família nas mãos de Deus. Que essa declaração seja um ato de fé e também um incentivo para que outras pessoas encontrem esperança na presença do Senhor. Pai querido, enquanto permanecemos diante da Tua presença, nós continuamos entregando aquilo que pesa sobre este coração. Há preocupações que nunca foram compartilhadas com ninguém. Há lágrimas que secaram antes mesmo de alguém perceber que existiam. Existem pais que fingem força para não preocupar os filhos. Existem mães que, quando todos adormecem, permanecem acordadas conversando contigo em silêncio, pedindo apenas que o Senhor proteja aqueles que são o maior tesouro de suas vidas. Tu conheces essas orações silenciosas, Senhor. Conheces o coração de quem sente medo quando um filho demora a chegar em casa. Conheces a ansiedade de quem espera uma ligação, uma mensagem, uma notícia que traga alívio. Conheces a inquietação de quem olha para os desafios deste mundo e pensa em como proteger aqueles que ama de tudo aquilo que não pode controlar. Por isso, Pai, nós reconhecemos que existem batalhas que nenhuma força humana consegue vencer sozinha. Há portas que apenas o Senhor pode abrir. Há caminhos que somente a Tua sabedoria pode iluminar. Há perigos invisíveis dos quais apenas a Tua mão poderosa pode guardar. Nós Te apresentamos cada criança desta família. Guarda os pequenos enquanto brincam. Protege seus passos enquanto crescem. Forma neles um coração sensível ao bem, ao amor e à verdade. Livra-os de pessoas mal intencionadas, de influências destrutivas e de tudo aquilo que possa afastá-los do propósito que o Senhor preparou para suas vidas. Também colocamos diante de Ti os adolescentes e os jovens. Sabemos que esta fase da vida traz dúvidas, escolhas importantes e muitos desafios. Em meio às vozes do mundo, permite que eles reconheçam a Tua voz. Quando surgirem amizades que não edificam, concede discernimento. Quando enfrentarem pressões para seguir caminhos perigosos, fortalece-lhes o coração para permanecerem firmes. Quando o medo, a insegurança ou a solidão tentarem dominá-los, faz com que descubram que nunca caminham sozinhos, porque o Senhor permanece ao lado deles. Pai, visita também os filhos adultos. Alguns já construíram suas próprias famílias. Outros vivem longe de casa. Alguns enfrentam dificuldades financeiras, emocionais ou espirituais que seus pais nem sequer conhecem. Mesmo quando a distância impede um abraço, sabemos que nada limita o alcance do Teu cuidado. Vai ao encontro deles onde estiverem neste momento. Se estiverem trabalhando, guarda suas mãos e suas decisões. Se estiverem viajando, acompanha cada quilômetro do caminho. Se estiverem desanimados, renova-lhes as forças. Se estiverem afastados da fé, cerca-os com Teu amor paciente e desperta novamente em seus corações o desejo de caminhar contigo. Senhor, existem pais que carregam um sentimento de culpa por escolhas feitas no passado. Às vezes pensam que poderiam ter sido mais presentes, mais pacientes ou mais compreensivos. Mas hoje eles colocam esse peso diante de Ti. Ensina-os a confiar que a Tua graça alcança aquilo que eles já não conseguem mudar. Que em vez de viverem presos ao arrependimento, encontrem esperança para construir novos capítulos com aqueles que amam. Também oramos pelos avós.
cuja presença muitas vezes sustenta gerações inteiras através do exemplo, do carinho e das orações constantes. Fortalece aqueles que envelhecem confiando no Senhor. Dá-lhes saúde, ânimo e alegria, que continuem sendo fonte de sabedoria e paz dentro da família. Pai, olha também para aqueles que vivem em lares marcados por palavras duras, por mágoas antigas ou por longos períodos de silêncio. Onde houve afastamento, semeia reconciliação. Onde houve incompreensão, planta paciência. Onde houve feridas profundas, derrama o bálsamo do teu amor restaurador. Lembra-nos de que nenhuma família é perfeita. Todas enfrentam dificuldades, desencontros e desafios. Ainda assim, o Senhor continua trabalhando onde existem corações dispostos a confiar em Ti. A Tua palavra declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Que esta promessa deixe de ser apenas um versículo conhecido e se torne uma realidade vivida por esta casa. Que cada integrante desta família encontre abrigo na Tua presença. Que mesmo quando os dias forem difíceis, haja uma certeza inabalável. Existe um Deus vigilante, amoroso e fiel, guardando cada passo daqueles que nele esperam. Agora, Senhor, imaginamos pela fé uma luz suave percorrendo esta casa. Ela entra pela porta principal, alcança cada corredor, visita cada quarto e permanece sobre cada pessoa que ali vive. Essa luz não elimina instantaneamente todos os desafios da vida, mas lembra a cada coração que a Tua presença é maior do que qualquer escuridão. Onde ela chega, a esperança renasce. Onde ela permanece, o medo perde sua força. Nós escolhemos descansar nessa verdade. Mesmo sem conhecer o amanhã, confiamos naquele que já está lá. Mesmo sem compreender todos os acontecimentos, descansamos naquele que nunca abandona os seus filhos. Mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis, declaramos que esta família continua debaixo do Teu olhar atento, do Teu amor constante e do Teu cuidado perfeito. Que cada pessoa que ora neste momento sinta, pouco a pouco, o coração sendo fortalecido. Não por causa das próprias forças, mas porque a paz do Senhor começa a ocupar o lugar que antes era dominado pela preocupação. Pai amado, à medida que continuamos nesta oração, sentimos que o nosso coração começa a encontrar um lugar de descanso dentro da Tua presença. Ainda existem perguntas sem resposta. Ainda existem situações que não compreendemos completamente. Mas acima de todas elas, existe uma verdade que permanece firme. O Senhor nunca abandona aqueles que colocam sua confiança em Ti. Neste momento, nós escolhemos fazer algo que nem sempre é fácil. Escolhemos entregar aquilo que tentamos controlar durante tanto tempo. Entregar preocupações que carregamos por meses ou até anos. Entregar pessoas que tanto amamos, reconhecendo que o Teu cuidado alcança lugares onde as nossas mãos jamais poderão chegar. Senhor, imaginamos agora pela fé que estamos caminhando até a Tua presença, levando uma pequena caixa. Dentro dela estão todos os nossos medos. Ali colocamos o receio de perder alguém querido, o medo de que nossos filhos façam escolhas erradas, a preocupação com o casamento, as dificuldades financeiras, as enfermidades que afligem nossa família, as conversas difíceis que ainda precisam acontecer, as noites de insônia, os pensamentos que insistem em roubar a paz. Essa caixa representa tudo aquilo que pesa sobre a alma. E agora, diante do Senhor, nós a colocamos aos pés da cruz, não porque desistimos da nossa família, mas porque confiamos que o Senhor cuida dela melhor do que nós mesmos conseguimos cuidar. Pai, ensina-nos que entregar não significa deixar de amar. Entregar significa amar com fé, significa reconhecer que existe um Deus infinitamente maior do que qualquer problema.
Um Deus que continua trabalhando mesmo quando os nossos olhos não conseguem perceber. Enquanto permanecemos diante de Ti, lembramos das palavras do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Que esta promessa não permaneça apenas na memória, mas encontre morada dentro do nosso coração. Que nossa família aprenda a habitar diariamente nesse lugar espiritual de confiança, segurança e comunhão contigo. Senhor, faz desta casa um esconderijo de paz. Que ao atravessar a porta deste lar, cada pessoa sinta um ambiente diferente. Que as palavras sejam mais gentis. Que os olhares sejam mais compreensivos. Que o perdão encontre espaço onde antes havia orgulho. Que a paciência floresça onde antes havia irritação. Que a esperança ocupe o lugar da desesperança. Visita cada ambiente desta casa. Se houver um quarto onde alguém costuma chorar escondido, entra ali com o teu consolo. Se houver uma mesa onde há muito tempo a família não conversa com alegria, restaura o diálogo. Se houver um corredor por onde caminham pessoas cansadas e sobrecarregadas, faz desse caminho um lugar onde a tua paz seja percebida. Se houver uma cama onde alguém luta contra a ansiedade todas as noites, transforma esse lugar em um espaço de descanso verdadeiro. Pai, nós também entregamos os relacionamentos desta família. Protege o amor entre marido e mulher. Ensina-os a ouvir antes de responder, a perdoar antes de acusar, a compreender antes de julgar. Que o respeito permaneça mesmo nos momentos de divergência. Que o carinho não desapareça por causa da rotina. Que o compromisso seja fortalecido todos os dias pela tua presença. Também colocamos diante de ti os pais que criam seus filhos sozinhos. Quantas responsabilidades carregam, quantas decisões precisam tomar diariamente. Quantas vezes escondem o próprio cansaço para oferecer segurança aos filhos. Sustenta essas vidas, Senhor. Dá-lhes força quando lhes faltar energia. Dá-lhes sabedoria quando precisarem decidir. Dá-lhes esperança quando parecer que tudo ficou pesado demais. Oramos ainda por aqueles que vivem longe da família. Alguns mudaram de cidade, outros de país, outros foram separados pelas circunstâncias da vida. Que mesmo na distância, sintam-se alcançados pelo teu amor. Que saibam que existe alguém orando por eles neste momento e, acima de tudo, que existe um Deus que jamais perde ninguém de vista. Senhor, guarda também aqueles familiares que ainda não aprenderam a confiar plenamente em Ti. Não permitas que sejam alcançados pela condenação, mas pelo Teu amor paciente. Assim como o pai aguardou diariamente o retorno do filho pródigo, continua esperando com misericórdia aqueles que ainda estão percorrendo caminhos distantes. Visita-os com delicadeza. Fala ao coração deles nos momentos mais simples da vida. Que descubram no tempo certo que sempre existiu um pai de braços abertos esperando por eles. Agora imaginamos, pela fé, que uma brisa suave percorre toda esta casa. Ela não faz barulho, não assusta, apenas traz alívio. Onde havia tensão, começa a surgir serenidade. Onde havia medo, nasce confiança. Onde havia inquietação, instala-se uma paz difícil de explicar, porque ela não depende das circunstâncias. Ela nasce da certeza de que o Senhor continua presente. Pai, faz com que esta família nunca se esqueça de que a verdadeira segurança não está apenas em portas fechadas, alarmes ou planejamentos humanos. A verdadeira segurança está em caminhar diariamente debaixo da Tua vontade, confiando que Tu és refúgio, fortaleza e socorro sempre presente. E enquanto seguimos nesta jornada de oração, fortalece a fé desta pessoa. Que ela compreenda que nenhuma oração feita com sinceridade é desperdiçada. Cada palavra pronunciada diante de Ti é recebida por um Pai que conhece o tempo certo de agir.
a forma certa de responder e o melhor caminho para conduzir cada família. Que este coração continue descansando, porque a tua mão permanece estendida sobre esta casa, hoje, amanhã e em todos os dias que ainda virão. Pai de infinita bondade, nós permanecemos diante de Ti com o coração aberto, porque quanto mais avançamos nesta oração, mais compreendemos que a nossa verdadeira segurança não está naquilo que conseguimos controlar, mas na certeza de que o Senhor continua governando todas as coisas. Existem situações que fogem das nossas mãos, mas nunca escapam dos Teus olhos. Neste momento, queremos entregar cada ambiente desta casa ao Teu cuidado. Que este lar seja um lugar onde a Tua presença seja percebida nas pequenas coisas do dia a dia. Que ao amanhecer, antes mesmo que qualquer preocupação ocupe a mente, haja paz. Que durante o trabalho, mesmo em meio às responsabilidades, cada integrante desta família lembre-se de que não caminha sozinho. Que ao anoitecer, quando todos retornarem para casa, encontrem um ambiente de acolhimento, compreensão e descanso. Pai, muitas famílias vivem hoje sob uma rotina intensa. São compromissos, contas, responsabilidades, notícias preocupantes e tantas outras coisas que aos poucos roubam os momentos de convivência. Sem perceber, as pessoas passam a morar na mesma casa, mas deixam de compartilhar o coração. Por isso, Senhor, restaura aquilo que a correria levou embora. Faz com que esta família volte a olhar nos olhos uns dos outros, que as refeições sejam oportunidades de comunhão. Que as conversas sejam marcadas pelo respeito, que os abraços voltem a acontecer sem pressa, que as palavras de incentivo sejam mais frequentes do que as palavras de crítica. Ensina cada pessoa deste lar a reconhecer o valor daqueles que estão ao seu lado, enquanto ainda há tempo de demonstrar amor. Pai, protege esta casa também daquilo que não pode ser visto. Guarda os pensamentos de cada integrante da família. Livra-os do desânimo que chega silenciosamente. Afasta toda a sensação de desesperança que tenta convencer alguém de que nada pode mudar. Quando a ansiedade quiser dominar a mente, lembra-lhes que o Senhor continua sustentando cada detalhe da vida. Quando o medo tentar ocupar espaço no coração, faz com que a confiança na tua fidelidade seja maior. Quando surgirem dificuldades inesperadas, concede serenidade para enfrentá-las sem perder a esperança. Nós te apresentamos aqueles familiares que estão enfrentando enfermidades. Alguns aguardam resultados de exames, outros convivem com tratamentos longos. Há quem esteja internado, há quem esteja em casa tentando recuperar as forças. Há também aqueles que carregam dores emocionais que ninguém consegue enxergar. Pai, estende tuas mãos sobre cada um deles. Concede conforto aos que sofrem. Renova as forças dos que estão cansados. Sustenta aqueles que acompanham um familiar doente e muitas vezes escondem o próprio desgaste para transmitir coragem. Que em cada quarto de hospital, em cada sala de espera, em cada consulta médica e em cada momento de incerteza, exista a certeza de que o Senhor permanece presente. Também colocamos diante de Ti aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Quantos pais e mães fazem contas tentando descobrir como sustentar a família? Quantos trabalhadores acordam cedo buscando oportunidades? Quantos empreendedores enfrentam dias difíceis? Quantos aposentados dividem o pouco que possuem para ajudar filhos e netos? Pai, abre portas conforme a tua vontade. Concede sabedoria para administrar os recursos. Livra esta família do desespero. Ensina-a a confiar que o Senhor conhece cada necessidade antes mesmo que ela seja apresentada em oração. Que nunca falte o pão sobre a mesa, que nunca falte dignidade, que nunca falte esperança. Pai, nós também intercedemos por aqueles familiares que estão distantes por causa de mágoas antigas. Talvez uma palavra mal interpretada tenha criado um muro. Talvez anos tenham passado sem uma conversa sincera.
Talvez o orgulho tenha impedido o primeiro passo. Mas para o Senhor não existem relacionamentos impossíveis de serem restaurados. Onde houver espaço para reconciliação, prepara os corações. Onde houver necessidade de perdão, concede humildade. Onde houver dor, derrama teu consolo. E mesmo quando a restauração não depender apenas desta pessoa que ora agora, dá-lhe paz para continuar vivendo sem alimentar ressentimentos. Pai, lembramos também daqueles que vivem sozinhos. Existem pessoas que sentem falta do barulho da família, sentem falta de um abraço, sentem falta de ouvir alguém chamando pelo seu nome dentro de casa. Abraça esses corações, Senhor. Faz com que descubram que jamais estão abandonados, porque a tua presença enche até os ambientes mais silenciosos. Agora, pela fé, imaginamos que o Senhor caminha lentamente por este lar. Cada passo teu leva paz. Cada ambiente visitado por ti recebe esperança. As portas permanecem sob o teu cuidado. As janelas recebem a luz da tua presença. Os quartos tornam-se lugares de descanso. A sala transforma-se em espaço de comunhão. A cozinha torna-se lugar de provisão e gratidão. Até os corredores desta casa parecem carregar uma atmosfera diferente, porque onde o Senhor está, o medo já não governa. Pai, que esta família aprenda a fazer da oração um hábito diário. Que antes das grandes decisões, procure a tua direção. Que nas alegrias, saiba agradecer. Que nas dificuldades, saiba confiar. Que nas vitórias, permaneça humilde. Que nas perdas, encontre consolo. Que em todos os dias da vida escolha permanecer debaixo da tua vontade. Enquanto continuamos esta jornada espiritual, fortalece a certeza de que nenhuma casa construída sobre a confiança em Deus permanece sem esperança. As tempestades podem chegar, os ventos podem soprar, os desafios podem surgir, mas quando o Senhor é o fundamento, existe uma paz que permanece firme, mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis. Que esta verdade se estabeleça profundamente no coração desta pessoa. Que ela sinta neste momento um alívio que não depende das respostas imediatas, mas nasce da convicção de que o Deus que guardou sua família até aqui continuará caminhando com ela em todos os dias que ainda virão. Pai Santo, nós continuamos diante da tua presença com um coração cada vez mais tranquilo. À medida que esta oração avança, sentimos que o medo já não ocupa o mesmo espaço de antes. Ainda existem desafios, ainda existem perguntas sem resposta. Mas agora existe também uma confiança renovada, porque sabemos que o Senhor permanece conosco em todos os momentos da nossa caminhada. Neste instante, nós trazemos para o centro desta oração a poderosa promessa do Salmo 91. Não apenas como palavras conhecidas, mas como uma verdade viva para esta família. Que cada promessa desse salmo encontre morada dentro deste lar. Que cada coração aprenda a descansar na certeza de que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo permanece seguro debaixo da sombra do Onipotente. Senhor, ensina esta família a fazer da tua presença a sua verdadeira morada. Que não te procure apenas nos dias difíceis, que não dobre os joelhos somente quando surgir uma crise, mas que aprenda a caminhar contigo em cada manhã, em cada decisão, em cada conquista e também em cada espera. Porque permanecer na tua presença é o lugar onde a alma encontra descanso, é o lugar onde a ansiedade perde a força, é o lugar onde a esperança volta a florescer. Pai, quando o Salmo declara que o Senhor livra do laço oculto e dos perigos que não conseguimos enxergar, lembramos que existem situações das quais jamais teremos conhecimento nesta vida. Quantas vezes o Senhor já mudou uma direção sem que percebêssemos? Quantas vezes atrasou um caminho para nos proteger? Quantas vezes fechou portas que pareciam boas, mas escondiam sofrimento? Quantas vezes respondeu com um espere, quando tudo dentro de nós queria ouvir um
agora. Hoje nós te agradecemos até mesmo pelos livramentos que nunca chegaremos a conhecer. Obrigado pelas vezes em que os teus anjos guardaram nossos filhos enquanto brincavam. Obrigado pelas vezes em que um acidente deixou de acontecer. Obrigado pelas vezes em que uma doença não se desenvolveu. Obrigado pelas vezes em que um perigo passou despercebido, porque a tua mão já estava estendida antes mesmo que ele chegasse. Pai, fortalece nesta família uma fé que não dependa apenas daquilo que os olhos conseguem ver. Que aprendamos a confiar também na tua proteção invisível, naquela proteção silenciosa que trabalha continuamente. Enquanto dormimos, enquanto viajamos, enquanto estudamos, enquanto trabalhamos, enquanto atravessamos dias comuns que muitas vezes escondem incontáveis manifestações do teu cuidado. Senhor, cobre esta casa com a tua paz. Assim como uma ave protege seus filhotes debaixo das asas, envolve esta família com teu amor. Que os filhos sintam segurança, que os pais encontrem sabedoria, que os avós experimentem tranquilidade. Que cada integrante deste lar descubra que existe um lugar seguro junto ao Senhor. Pai, se algum membro desta família vive dominado pelo medo constante, visita esse coração agora. Há pessoas que vivem esperando a próxima má notícia. Vivem antecipando problemas que talvez nunca aconteçam. Vivem cansadas porque a mente nunca consegue descansar. Hoje nós colocamos essa ansiedade diante de ti. Substitui o excesso de preocupação por confiança. Substitui o desespero pela serenidade. Substitui a insegurança pela certeza de que o Senhor continua sustentando aqueles que te pertencem. Também oramos por aqueles que enfrentam noites difíceis. Quantas pessoas deitam a cabeça no travesseiro, mas não conseguem desligar os pensamentos, relembram conversas, refazem decisões, criam cenários que ainda nem existem e, sem perceber, passam horas lutando contra a própria mente. Pai, visita essas noites, que o descanso volte a ser uma bênção, que o sono seja restaurador, que a paz acompanhe cada respiração, que esta casa volte a conhecer o silêncio tranquilo de quem confia no Senhor. Nós também apresentamos diante de ti todos aqueles familiares que estão viajando, trabalhando longe ou cumprindo responsabilidades em lugares diferentes. Onde quer que estejam neste momento, estende tua mão. Guarda cada estrada, protege cada veículo, concede prudência nas decisões, livra de todo perigo visível e invisível. Que cada partida seja acompanhada pela esperança de um retorno seguro. Pai, quando surgirem dias em que esta família se sentir fraca, lembra-lhes que a força não vem apenas das circunstâncias favoráveis, mas da certeza de que o Senhor permanece fiel. Quando enfrentarem perdas, sustenta-os. Quando enfrentarem vitórias, mantém-nos humildes. Quando enfrentarem mudanças inesperadas, conduz cada passo. Quando não compreenderem os teus caminhos, ensina-os a confiar mesmo assim. Porque a fé amadurece justamente quando continua caminhando, mesmo sem enxergar todo o percurso. Agora imaginamos pela fé que toda esta família está reunida diante do Senhor. Alguns estão próximos, outros estão longe, alguns já conseguem orar com facilidade, outros ainda estão reaprendendo a confiar. Alguns vivem um tempo de alegria, outros atravessam um vale de lágrimas. Mas todos estão sendo alcançados pelo mesmo amor. O amor de um pai que conhece cada nome, cada história, cada luta, cada sonho, cada ferida, e que continua olhando para todos com misericórdia e compaixão. Senhor, faz com que esta casa seja conhecida não apenas por suas paredes, mas pela paz que habita dentro dela. Que quem entrar neste lar perceba um ambiente diferente. Que as crianças cresçam aprendendo que existe esperança. Que os jovens descubram direção. Que os adultos encontrem equilíbrio. Que os idosos sintam honra e carinho.
Que todos aprendam que a maior herança que uma família pode possuir é caminhar debaixo da tua presença. E enquanto seguimos nesta jornada de oração, grava profundamente no coração desta pessoa uma certeza que nenhuma dificuldade conseguirá apagar. A tua fidelidade não termina quando surgem os problemas. Pelo contrário, é justamente nas tempestades que o teu cuidado se revela de maneira ainda mais profunda, sustentando aqueles que decidiram fazer do Senhor o seu refúgio e a sua fortaleza. Pai amado, enquanto permanecemos diante da tua presença, percebemos que esta oração já não é apenas um pedido de proteção. Ela está se tornando um compromisso de confiança. Aos poucos, o coração aprende que viver debaixo do teu cuidado é muito mais do que esperar que dificuldades nunca aconteçam. É saber que aconteça o que acontecer, jamais estaremos caminhando sozinhos. Por isso, Senhor, nós levantamos agora um clamor especial por cada relacionamento dentro desta família. Protege os laços que unem este lar. Não permitas que pequenas mágoas cresçam até se transformarem em grandes distâncias. Ensina cada pessoa a ouvir antes de responder, a compreender antes de condenar, a abraçar antes de desistir. Que o orgulho nunca seja maior do que o amor. Que o desejo de vencer uma discussão nunca seja mais importante do que preservar um relacionamento. Pai, olha para os casamentos. Tu conheces aqueles que vivem dias de alegria, mas também conheces aqueles que enfrentam tempos difíceis. Há casais que se amam profundamente, mas já não conseguem conversar. Há esposos que escondem preocupações para não sobrecarregar quem está ao lado. Há esposas que carregam lágrimas silenciosas porque sentem falta da proximidade que um dia existiu. Há famílias que continuam juntas por fora, mas por dentro estão cansadas de tantas feridas acumuladas. Senhor, visita esses lares. Onde houver frieza, aquece novamente o amor. Onde houver desconfiança, restaura a confiança. Onde houver palavras que machucaram profundamente, concede humildade para pedir perdão e graça para oferecer perdão. Ensina marido e esposa a lembrarem das razões que os uniram. Que aprendam novamente a caminhar como companheiros, enfrentando os desafios lado a lado e não um contra o outro. Que o lar volte a ser um lugar onde ambos encontrem descanso, apoio e segurança. Pai, nós também oramos pelos filhos que vivem conflitos com seus pais. Quantas vezes existem sentimentos que nunca foram expressos? Quantas vezes há amor, mas faltam palavras? Quantas vezes uma geração não consegue compreender completamente a outra? Que o Senhor construa pontes onde hoje existem muros. Que os pais saibam orientar com firmeza e amor. Que os filhos aprendam a valorizar aqueles que tanto se dedicaram por eles. Que dentro desta casa o respeito seja cultivado todos os dias. Senhor, lembramos também daqueles familiares que partiram para a eternidade e deixaram saudades profundas. Há cadeiras vazias durante as refeições. Há fotografias que despertam lembranças. Há datas especiais que ainda trazem lágrimas. Conforta esses corações. Que a saudade nunca destrua a esperança. Que as boas lembranças sejam preservadas como presentes preciosos. E que aqueles que permanecem encontrem força para continuar vivendo com gratidão por tudo o que compartilharam. Pai, visita agora os idosos desta família, aqueles que dedicaram anos cuidando dos outros. Aqueles que hoje precisam de cuidado. Fortalece seus corpos, renova seu ânimo, que nunca lhes falte carinho, respeito e companhia. Que sejam honrados por sua história, por seus ensinamentos e por sua perseverança. Também apresentamos diante de Ti aqueles familiares que estão enfrentando batalhas emocionais. Há quem sorria durante o dia, mas chore quando está sozinho. Há quem se sinta cercado de pessoas e mesmo assim experimente uma profunda solidão.
a quem esteja cansado de lutar contra pensamentos que parecem não dar descanso. Pai, entra nesses lugares escondidos da alma, leva tua luz onde existe escuridão, leva esperança onde existe desânimo, leva paz onde existe confusão, que cada coração descubra que não precisa carregar sozinho aquilo que o Senhor deseja ajudar a sustentar. Neste momento queremos interceder também pelas futuras gerações desta família, pelos netos que já nasceram, pelos que ainda nascerão, pelas crianças que crescerão ouvindo histórias de fé, que elas encontrem um ambiente onde o amor seja vivido diariamente, que aprendam desde cedo a confiar no Senhor, que cresçam cercadas por exemplos de bondade, honestidade e compaixão. Que esta família deixe como maior herança não apenas bens materiais, mas uma história de confiança em Deus. Pai, se em algum momento este lar passou por perdas, crises ou dificuldades que deixaram marcas profundas, nós te pedimos que transformes essas cicatrizes em testemunhos da tua fidelidade. Que, ao olhar para trás, esta família reconheça que o Senhor esteve presente em cada etapa da caminhada, nos dias de abundância, nos dias de escassez, nos momentos de celebração, nos períodos de lágrimas. Em todos eles, o teu amor permaneceu constante. Agora, imaginamos pela fé que cada integrante desta família segura a mão do outro. Alguns talvez nunca tenham feito isso fisicamente. Alguns talvez estejam separados pela distância, outros talvez ainda precisem de reconciliação. Mas, diante do Senhor, todos são envolvidos pelo mesmo cuidado. No centro dessa grande roda de mãos dadas está o próprio Cristo. Ele olha para cada rosto com amor, conhece cada história, conhece cada batalha e continua dizendo ao coração de cada um: não tenha medo, eu estou com vocês. Que essa verdade seja gravada profundamente nesta casa. Que quando surgirem novas preocupações, esta família se lembre deste momento de oração. Que quando as tempestades voltarem a soprar, recordem que existe um Deus que nunca abandona aqueles que fazem da sua presença o seu abrigo. E que pouco a pouco o medo continue perdendo espaço para uma confiança inabalável, porque o Senhor permanece guardando esta casa, protegendo estes filhos e sustentando esta família com mãos firmes, amorosas e eternamente fiéis. Pai Todo-Poderoso, chegamos a este momento da oração com um coração muito diferente daquele que iniciou esta caminhada. O peso que parecia impossível de suportar começa a dar lugar à confiança. A inquietação começa a ceder espaço para a paz. E diante da tua presença, nós escolhemos fazer uma declaração de fé sobre esta família. Hoje nós declaramos que esta casa pertence ao Senhor. Este lar não será governado pelo medo, não será conduzido pela desesperança, não será dominado pela ansiedade. Esta família escolhe permanecer debaixo da tua direção. Assim como Josué declarou diante do povo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós também fazemos dessa verdade uma decisão para este dia. Pai, talvez existam pessoas desta família que ainda não compreenderam plenamente o teu amor. Talvez algumas estejam afastadas, outras estejam decepcionadas. Algumas carreguem dúvidas profundas, outras tenham permitido que o cansaço espiritual ocupasse o lugar da esperança. Mas hoje nós não levantamos palavras de condenação, levantamos uma oração de amor. Vai ao encontro de cada uma delas. Assim como o pastor deixa as 99 para buscar a que se perdeu, continua alcançando aqueles que hoje caminham por estradas difíceis. Fala ao coração deles nos momentos mais simples, enquanto trabalham, enquanto dirigem, enquanto caminham, enquanto permanecem em silêncio durante a noite. Que sintam, de maneira inesperada, a tua presença chamando-os de volta. Pai,
nós também declaramos que nenhuma dificuldade será maior do que a tua fidelidade. Se houver portas fechadas, o Senhor abrirá aquelas que estiverem de acordo com a tua vontade. Se houver caminhos difíceis, o Senhor concederá forças para atravessá-los. Se houver dias de lágrimas, o Senhor permanecerá ao lado desta família até que a alegria volte a florescer. Porque a tua presença nunca depende das circunstâncias. Ela permanece constante, fiel, imutável. Senhor, nós colocamos diante de Ti o futuro desta casa. O amanhã pertence ao Senhor. Os próximos anos pertencem ao Senhor. As decisões que ainda serão tomadas pertencem ao Senhor. Os sonhos que ainda nascerão pertencem ao Senhor. Os desafios que ainda surgirão já são conhecidos por Ti. Por isso, descansamos. Porque aquele que conhece o fim desde o princípio continua conduzindo cada passo desta família. Agora, Pai, queremos levantar um clamor especial pelos filhos. Guarda seus pensamentos, guarda seus sentimentos, guarda seus sonhos, guarda suas amizades, guarda suas escolhas. Que eles nunca se sintam abandonados, mesmo quando enfrentarem momentos difíceis. Que em cada fase da vida descubram que existe um Pai Celestial caminhando ao lado deles. Quando forem crianças, ensina-os pelo amor. Quando forem adolescentes, fortalece-os nas decisões. Quando forem adultos, sustenta-os na responsabilidade. Quando forem pais e mães, ajuda-os a transmitir às próximas gerações a mesma confiança que hoje estamos depositando em Ti. Pai, visita também aqueles filhos que estão longe. Alguns partiram buscando oportunidades. Outros precisaram recomeçar. Outros se afastaram por circunstâncias dolorosas. Mas nenhuma distância é grande demais para impedir o Teu cuidado. Que eles sejam alcançados onde estiverem. Que encontrem pessoas boas pelo caminho. Que sejam protegidos dos perigos que não conseguem enxergar. Que voltem em segurança aos braços daqueles que os amam. Senhor, neste momento, imaginamos toda esta família reunida diante do Teu trono. Não existe diferença de idade, não existe distância, não existe separação. Todos estão cobertos pela mesma graça, todos são alcançados pelo mesmo amor, todos estão debaixo do mesmo cuidado. E acima de todos eles, vemos Tuas mãos estendidas, mãos que sustentam, mãos que levantam, mãos que consolam, mãos que protegem, mãos marcadas pelo amor que nunca desiste dos seus filhos. Pai, nós declaramos que esta casa será conhecida pela paz, que quem entrar neste lar encontre acolhimento, que as palavras pronunciadas aqui tragam vida, que o perdão seja mais forte do que a ofensa, que a gratidão seja maior do que a reclamação, que a esperança seja maior do que o medo, que a união seja mais forte do que qualquer divisão, que o amor permaneça firme mesmo quando surgirem dias difíceis. Nós declaramos que esta família continuará caminhando, continuará confiando, continuará orando, continuará esperando no Senhor. Porque sabemos que aqueles que colocam sua esperança em Deus jamais caminham sem direção. Pai, se alguma pessoa que ora neste momento sente que já não possui forças para continuar, segura sua mão. Se alguém pensa que perdeu o controle da própria vida, lembra-lhe que o Senhor continua governando todas as coisas. Se alguém acredita que chegou ao limite, mostra que a Tua graça continua sendo suficiente. E agora, diante da Tua majestade, fazemos um único e profundo ato de entrega. Nós entregamos completamente esta família nas Tuas mãos. Entregamos o presente, entregamos o futuro, entregamos os sonhos, entregamos as preocupações, entregamos aquilo que compreendemos e entregamos também aquilo que ainda não conseguimos entender, porque confiamos que ninguém pode cuidar melhor desta casa do que o Senhor. Que esta entrega permaneça viva todos os dias
que sempre que o medo tentar voltar, esta família se lembre deste momento. Que sempre que surgirem novas preocupações, recorde que já colocou sua casa nas mãos do Pai. E que essa certeza permaneça firme no coração. O Deus que guardou esta família até aqui continuará sendo seu refúgio, sua fortaleza e sua esperança em todos os dias da sua caminhada. Pai de amor, depois de entregarmos completamente esta família em tuas mãos, sentimos que o nosso coração começa a descansar de uma forma diferente. Não porque todos os problemas desapareceram de repente, mas porque a tua presença está preenchendo os espaços que antes eram ocupados pela ansiedade. Existe uma paz que o mundo não consegue explicar. Ela não nasce das circunstâncias favoráveis. Ela não depende da ausência de dificuldades. Ela nasce da certeza de que o Senhor permanece conosco. E é essa paz que pedimos agora para esta casa, que ela atravesse cada ambiente deste lar como uma brisa suave em uma tarde tranquila, que alcance aqueles que estão acordados neste momento, que alcance aqueles que talvez estejam dormindo, que alcance os familiares que estão trabalhando, que alcance aqueles que se encontram em outra cidade, em outro estado ou até em outro país, porque não existe distância que limite a ação do teu amor. Pai, faz com que esta família aprenda a descansar em Ti todos os dias. Quando surgirem notícias inesperadas, que o primeiro impulso seja buscar a Tua presença. Quando houver decisões importantes, que a primeira atitude seja pedir a Tua direção. Quando chegarem as vitórias, que o primeiro sentimento seja a gratidão. Quando vierem os dias difíceis, que o primeiro pensamento seja lembrar que Tu continuas sentado no trono, governando todas as coisas com justiça, sabedoria e amor. Senhor, quantas vezes nós tentamos carregar pesos que nunca foram colocados sobre nossos ombros. Tentamos resolver tudo, controlar tudo, prever tudo, proteger todos. Mas hoje compreendemos que existe um limite para as nossas forças. E isso não é sinal de fracasso. É um convite para confiar mais profundamente em Ti. Por isso, nós deixamos diante do Senhor aquilo que já nos tirou tantas noites de descanso. Deixamos a preocupação constante, deixamos o medo do amanhã, deixamos a culpa pelo passado, deixamos a ansiedade que insiste em criar cenários de sofrimento e recebemos pela fé o descanso que vem da Tua presença. Pai, visita agora aquele coração que há muito tempo não consegue sorrir com tranquilidade. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que se acostumou a viver em estado de alerta, sempre esperando o próximo problema, sempre imaginando que algo ruim está prestes a acontecer, sempre carregando um peso invisível que ninguém percebe. Senhor, abraça essa pessoa agora. Faz com que ela sinta, ainda que de maneira silenciosa, que não precisa mais enfrentar tudo sozinha. Que existe um Pai Celestial sustentando cada passo da sua caminhada. Que existe uma esperança maior do que qualquer medo. Que existe um amor que permanece mesmo quando tudo parece incerto. Pai, nós também oramos para que esta casa seja conhecida como um lugar de descanso. Que quem atravessar esta porta sinta acolhimento, que as crianças cresçam cercadas de segurança emocional, que os jovens encontrem orientação, que os adultos descubram equilíbrio, que os idosos sintam respeito e carinho. Que todos percebam que o maior patrimônio desta família não está apenas no que possui, mas na presença de Deus habitando entre eles. Ensina esta família a celebrar as pequenas bênçãos, o pão sobre a mesa, o abraço inesperado, a conversa tranquila no final do dia, o sorriso de uma criança, a recuperação de quem estava doente, o reencontro depois da distância, o simples fato de poder reunir aqueles que se amam. Que nunca deixem de perceber que muitos dos maiores milagres acontecem de forma silenciosa, escondidos na rotina,
sustentados pela tua fidelidade diária. Agora imaginamos, pela fé, o cair da tarde sobre esta casa. O céu vai mudando lentamente de cor. O movimento do dia começa a diminuir. As preocupações também começam a perder força. O silêncio deixa de ser pesado e passa a transmitir serenidade. A luz dentro deste lar permanece acesa. Não apenas a luz das lâmpadas, mas a luz da esperança, a luz da fé, a luz da tua presença. Pai, permite que esta família termine cada dia da mesma forma que estamos terminando este momento de oração, com o coração tranquilo, com a consciência em paz, com gratidão pelo cuidado recebido e com confiança para entregar em tuas mãos aquilo que ainda não foi resolvido. Porque quem aprende a descansar no Senhor nunca dorme sozinho. Dorme sabendo que existe um Deus que vela pelo seu povo. Dorme sabendo que existe um Pai que não dormita nem cochila. Dorme sabendo que enquanto os olhos humanos se fecham, o teu amor continua vigilante sobre esta casa. Por isso, nós respiramos profundamente mais uma vez. Inspiramos a paz que vem da tua presença. E ao expirar, entregamos definitivamente toda a inquietação. Que a respiração fique mais calma, que os pensamentos diminuam o ritmo, que o coração encontre descanso, que a alma experimente um silêncio cheio da tua presença. E que cada pessoa desta família sinta, neste instante, que não importa o que o amanhã reserve, o Senhor já estará lá, preparando o caminho, sustentando as forças, abrindo portas conforme a tua vontade e permanecendo fiel como sempre foste. Que esta certeza permaneça viva dentro deste coração quando esta oração chegar ao fim. Porque o teu amor não termina quando a oração termina. Ele continua acompanhando esta família em cada novo amanhecer. Pai amado, chegamos aos últimos momentos desta oração e o nosso coração já não é o mesmo que iniciou esta caminhada. Talvez as circunstâncias ao nosso redor ainda sejam as mesmas. Talvez alguns desafios continuem esperando por nós quando terminarmos este momento. Mas algo mudou dentro da nossa alma. A tua presença trouxe descanso. A tua palavra fortaleceu nossa esperança. O teu amor renovou nossa confiança. Por isso, antes de encerrarmos, nós queremos fazer um último ato de consagração. Pai, colocamos novamente esta família em tuas mãos. Cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, cada idoso, cada pessoa que faz parte desta história. Até aqueles cujos nomes não foram lembrados durante esta oração, mas que permanecem guardados no coração de quem está orando agora. Que todos sejam alcançados pelo teu cuidado. Que todos experimentem a tua paz. Que todos encontrem direção quando surgirem decisões importantes. Que todos sejam fortalecidos quando enfrentarem momentos difíceis. Que todos descubram, dia após dia, que o Senhor permanece sendo o maior abrigo para aqueles que confiam em Ti. Pai, ensina esta família a viver um dia de cada vez, sem carregar o peso do amanhã, sem permanecer presa aos erros do passado, mas caminhando na certeza de que a tua misericórdia se renova a cada manhã. Que este lar seja conhecido como uma casa onde existe oração, onde existe perdão, onde existe acolhimento, onde existe respeito, onde existe esperança e, acima de tudo, onde existe espaço para a tua presença habitar continuamente. Quando surgirem dias de abundância, que esta família permaneça humilde. Quando surgirem dias de escassez, que permaneça confiante. Quando vierem tempos de celebração, que nunca deixe de agradecer. Quando chegarem tempos de espera, que nunca deixe de confiar. Que em cada estação da vida o Senhor continue sendo o centro desta casa. Também queremos agradecer. Obrigado, Pai, pelas vezes em que nos protegeste sem que percebêssemos. Obrigado pelas portas que fechaste para evitar sofrimento.
Obrigado pelos caminhos que mudaste. Obrigado pelas respostas que chegaram no tempo certo. Obrigado até mesmo pelos não que um dia não compreendemos, mas que depois revelaram o teu cuidado. Obrigado porque mesmo quando nossa fé foi pequena, o teu amor permaneceu grande. Mesmo quando nossas forças diminuíram, a tua fidelidade permaneceu firme. Mesmo quando nós vacilamos, o Senhor continuou sustentando esta família. E agora, Senhor, nós encerramos esta oração com uma decisão. Não queremos lembrar de Ti apenas nos momentos difíceis. Queremos caminhar contigo todos os dias. Queremos fazer da oração um encontro constante. Queremos ensinar nossos filhos a confiar no Senhor. Queremos que nossa casa seja um lugar onde a fé seja vivida com simplicidade, sinceridade e amor. Que ao longo dos anos esta família possa olhar para trás e reconhecer que foi sustentada não apenas pelos próprios esforços, mas principalmente pela Tua graça. Que os filhos contem aos seus filhos como Deus foi fiel. Que as próximas gerações conheçam as histórias das Tuas maravilhas. Que este lar permaneça firme, porque foi edificado sobre a confiança no Senhor. Pai, nós descansamos completamente, entregamos o controle, entregamos as preocupações, entregamos os sonhos, entregamos os medos, entregamos o futuro. Tudo está em Tuas mãos e não existe lugar mais seguro para estar. Que o Senhor abençoe esta casa, que abençoe cada quarto, cada porta, cada mesa, cada abraço, cada conversa, cada refeição, cada viagem, cada retorno, cada manhã, cada noite. Que a paz do Senhor permaneça sobre este lar hoje, amanhã e por todos os dias. Pai amado, antes de nos despedirmos, nós te pedimos algo ainda mais precioso do que qualquer resposta às nossas orações. Que esta pessoa aprenda a desejar a Tua presença acima de todas as coisas. Assim como Davi declarou que sua alma tinha sede do Deus vivo e como Moisés afirmou que não queria seguir viagem sem a Tua presença. Desperta também neste coração esse mesmo desejo. Que ela descubra que nenhuma conquista pode substituir a alegria de caminhar contigo. Senhor, aproxima-te desta vida. Que ela não te conheça apenas pelas histórias que ouviu ou pelas palavras desta oração, mas pela experiência diária de conversar contigo, abrir a Tua palavra e perceber Tua direção nas pequenas decisões da vida. Assim como Enoque aprendeu a andar com Deus, ensina esta pessoa a caminhar contigo nos dias comuns. Assim como Samuel aprendeu a reconhecer a Tua voz, ensina-a a discernir Tua direção em meio ao barulho deste mundo. Assim como Maria escolheu permanecer aos pés de Jesus para ouvir suas palavras, desperta nela o desejo de separar tempo para estar na Tua presença. Quando surgirem dias difíceis, lembra-lhe que a Tua presença vale mais do que qualquer resposta imediata. Quando chegarem dias de alegria, que ela também te busque com gratidão. Que o coração aprenda a dizer todos os dias: Senhor, permanece comigo, porque sem Ti eu não quero caminhar. Que esta alma encontre descanso em Ti, que descubra que o maior presente não é apenas receber bênçãos, mas conhecer o Teu coração. Que experimente a paz prometida àqueles que se aproximam de Ti com sinceridade e confiança. E que, ao terminar esta oração, permaneça um desejo profundo de continuar buscando o Senhor, porque quanto mais Te conhecemos, mais compreendemos que não existe lugar melhor do que viver na Tua presença. Se esta oração encontrou espaço no seu coração, guarde esta certeza. Deus conhece o seu nome, conhece a sua casa e conhece cada pessoa por quem você intercedeu hoje. Nenhuma lágrima passou despercebida, nenhuma palavra pronunciada com sinceridade foi ignorada. Continue perseverando em oração, mesmo quando as respostas parecerem demoradas. A fé não é construída apenas nos dias de vitória.
mas também na confiança silenciosa de quem sabe que Deus continua trabalhando, mesmo quando os olhos ainda não conseguem enxergar. Que esta paz acompanhe você ao longo deste dia e também durante esta noite. Que sempre que a preocupação tentar voltar, você se lembre de que já entregou sua família nas mãos do Pai, e as mãos de Deus são infinitamente mais seguras do que as nossas. Se este momento fortaleceu a sua fé, caminhe conosco diariamente. Faça parte desta família de oração e esperança. Tornando-se membro desta obra, você ajuda para que esta missão continue alcançando lares, levando conforto, paz e a palavra de Deus a pessoas que precisam de um novo começo. Que cada oração publicada continue sendo um instrumento para aproximar mais corações da presença do Senhor. Que Deus abençoe você, a sua casa, os seus filhos e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você, meu irmão, minha irmã. Quero compartilhar uma novidade muito especial com você que caminha conosco aqui no canal Reflexão Bíblica. Nós abrimos agora uma área exclusiva para membros do canal. Um espaço preparado com oração, zelo e profundidade espiritual para quem deseja ir além, crescer mais e se alimentar diariamente da Palavra de Deus. Ao se tornar membro, você continua nos ajudando a levar o Evangelho a muitas vidas, mas também passa a receber conteúdos exclusivos, preparados com ainda mais cuidado, intimidade e direção espiritual. Quando você se torna membro, você não está apenas assinando um canal. Você está semeando no reino de Deus, fortalecendo essa obra e permitindo que o YouTube entregue essa mensagem a ainda mais pessoas. Se o canal Reflexão Bíblica tem te abençoado, se essas palavras têm fortalecido sua fé, considere fazer parte dessa família mais próxima. Para se tornar membro é simples. Clique no botão Seja Membro, aqui abaixo do vídeo, e escolha o plano que cabe no seu coração. Que Deus te abençoe poderosamente. Receba sempre mais da palavra, mais do Espírito e mais da bênção que vem do céu. Estamos te esperando.